Olá, meus queridos alunos aí, né, do técnico de corretor de imóveis. Vamos ver hoje a disciplina Matemática Financeira. Também queria dizer a vocês, meu nome é professor Genário Neto, né? Vamos lá agora ver um assunto gostoso, que é a matemática. Vamos começar. A primeira coisa que nós vamos ver é a razão, né? E o que é razão na realidade? Razão de dois números. Esses dois números, na realidade, nós temos o A e o B, com uma condição. Com B diferente de zero. É o quociente de A por B. E é indicado desse jeito aqui, certo? Eu tenho A sobre B ou A dividido por B. Observe aqui que eu coloquei um exemplo. Eu coloquei aqui a razão de 3 para 9. Então, eu tenho um 3 para 9, onde 3 ele recebe o nome de chamado de antecedente e o 9 é chamado de consequente, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, 3 sobre 9, eu poderia simplificar também. Eu podia simplificar o 3 por 3 e o 9 por 3, que daria 1/3. A outra razão, eu tenho uma razão de 10 para 5. Né? Então, onde 10 é o antecedente e o 5 é o consequente. Então, eu tenho 10 dividido por 5, daria, no caso, 2. Questão resolvida. Eu coloquei uma questão aqui para você sentir como é que faz o primeiro problema. Em um concurso público, concorreram para 90 vagas da opção de técnico administrativo, 7.830 candidatos. Preste bem atenção aí. Qual a relação candidatos-vaga para essa opção? Gente, a primeira coisa que você vai ter que saber aí é que tipo de questão é essa que está sendo atribuída para você. Primeira coisa, você está vendo que ali está tendo uma razão, comparando uma coisa com a outra. O importante é isso aí. Então, veja aí. Eu vou ter a quantidade, que é o total, não é isso? Que é 7.830, para a quantidade de vagas que vão concorrer. Então, que vai ser 90. Então, o que é que acontece? Eu tenho, na realidade, 7.830 e eu tenho 90. Observe que quando você está falando com razão, eu estou trabalhando com quociente, com fração. Então, lá na prova, você teria o quê? Que simplificar, no caso, o 7.830, eu ia simplificar por 90. Então, quando eu simplificar, porque o número que eu simplificar, o antecedente, eu tenho que simplificar com consequente, são os mesmos valores. Então, eu simplifiquei em cima por 90 e embaixo por 90. Então, 7.830 dividido por 90 vai dar 87 e 90 dividido por 90 vai dar 1. Então, eu vou ter, na realidade, 87 dividido por 1 vai dar 87. Beleza? Então, toda vez que você tiver uma fração, veja se essa fração ela já está na forma irredutível. Aí você diz, professor Genário, o que é uma fração irredutível? É aquela que não pode ser mais simplificada. Então, se você tem uma fração, nesse caso aqui, que eu tenho 7.830 sobre 90, automaticamente eu posso simplificar ou dividir logo de imediato, não é isso? Mas, o que foi que eu fiz? Eu simplifiquei em cima por 90, vai dar 87, e simplifiquei embaixo por 90, deu 1. Ou então 87 dividido por 1 dá 87, beleza? Então você tem a fração irredutível, que é aquela que você não pode mais simplificar, porque dividir toda a fração você pode. Então eu posso dizer o seguinte, são 87 candidatos para cada vaga, certo? Então isso é um problema que envolve razão, beleza? Próxima questão. A questão número 2. Eu tenho aqui a razão entre 1/3 e 1/4. Quando você está trabalhando com razões, onde essas razões ela vem frações, numerador e denominador, antecedente e consequente, recebe tanto nome, dividendo, divisor, né? Então, o que é que eu vou fazer aí? Primeira coisa, pego a primeira, que é 1/3, e divido pela segunda, que é 2/4. O que é que eu faço? Repete a primeira fração, sempre eu vou fazer isso,
repete a primeira fração, multiplicando pelo inverso da segunda. Então, depois que eu faço isso, não tem mais o que fazer. Basta-me apenas fazer a multiplicação. 1 vezes 4 vai dar 4 e 3 vezes 2 vai dar 6. Volto a dizer novamente, eu vou ter o quê? 4 sobre 6. Genário, essa fração eu posso simplificar? Pode simplificar, lógico, é evidente. Olha, eu vou dividir em cima por 2 e embaixo por 2. Então, quando eu simplificar, eu terei, na realidade, 2 terços. Genário, eu posso dividir 2 por 3? Pode. Porém, eu não posso mais simplificar, porque o número 2 ele só pode ser dividido por 1 e por 2. E o número 3 ele só pode ser dividido por 3 e por 1. Então, o que é que acontece? Quando eu simplifiquei, me deu uma fração irredutível. E o que é uma fração irredutível? É aquela que não pode ser mais simplificada. Então, eu tenho como resposta 2 para 3. E o que é uma proporção? Olha, se eu já entendi o que é uma razão, agora eu já vou mergulhar no que é uma proporção. Olha, é a igualdade entre duas ou mais razões. Uma proporção pode ser apresentada da seguinte forma. Veja, observe. Primeira coisa, eu tenho A sobre B e eu tenho igual a C sobre D. Onde A e C são chamados de antecedentes, né? O A e o C, e o B e o D, eles são chamados de consequente. Isso é bem interessante você saber disso aí, certo? Porque às vezes você pensa que todas frações vai me dar uma proporção. Não, só pode ser uma proporção se a igualdade dessas razões, quando eu fizer os meios com os produtos, vai me dar os meios com os extremos. Que diga, gente, desculpe-me. Os meios com os extremos, quando eu fizer a multiplicação dos meios com os extremos, vai me dar a mesma resposta. Vocês vão ver agora, preste atenção. Eu tenho aqui, também eu posso representar, né, essa proporção, A dividido por B, isso aqui quer dizer a igualdade, C dividido por D. Então, eu leio A está para B, assim como C está para D, certo? Vamos mergulhar mais aí, quando agora a gente vai conhecer que o A e o D, eles são chamados de extremos. O B e o C são chamados de meios. Então, quando eu multiplicar os meios com meios e os extremos com os extremos, vai dar o mesmo resultado. Dentro disso aí, dessas duas frações, eu vou dizer que ela é uma proporção. Propriedades fundamental, ou propriedade fundamental, né? Que é a mais eficaz para que você entenda. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, automaticamente não foi aquilo que eu disse. E a gente vai ver agora, para você entender como é que vai ser isso aí. Exemplo. Olha aí, gente. Presta bem atenção. Eu tenho aqui 2 terços. E eu estou dizendo que 2 terços é igual a 6 nonos. Olha, se eu multiplicar 2 vezes 9, não é isso? Olha, 2 vezes 9 e 3 vezes 6, o que é que vai acontecer, gente? É uma proporção. Por quê? Olha, se você pegar 3 vezes 6, vai dar quanto? 3 vezes 6, 18. 2 vezes 9, 18. Então, automaticamente, isso é uma proporção. Mas se eu tenho, por exemplo, 5 terços e eu tenho 1 meio, né? Olha, se eu pegar 5 vezes 2, vai ser diferente de quê? De 3 vezes 1. Porque 5 vezes 2 vai dar 10. E 3 vezes 1 vai dar 3. Consequentemente, não é uma proporção. É uma razão, mas não é uma proporção. Então, voltando agora para você entender melhor. O que é uma proporção? Quando o produto dos meios for iguais ao produto dos extremos. Beleza? Se não for, automaticamente não é uma proporção. Beleza? Então, ali, no caso, esse segundo exemplo, ele não é uma proporção. Certo? Vamos lá. Quarta proporcional. Veja que há várias propriedades, mas nós vamos trabalhar com as mais especiais. A quarta proporcional. Quarta proporcional de 3 números dados A, B e C. Nesta ordem, é o número X que completa com os outros 3 uma proporção.
Como assim, Genário? Olha para cá. Eu tenho A sobre B, certo? A sobre B que é igual a C sobre X. Então, o valor que eu quero descobrir é o valor aqui do X, certo, gente? Tá esse valorzinho aqui do X. Então, o valor que eu quero descobrir. Então, eu digo, ó, primeira, segunda, terceira e quarta. Por isso que ela é chamada de quarta proporcional. Então, o que é que vai acontecer aqui? Exemplo. Eu tenho, ó, 3 sétimo, que é igual a 60 sobre X. Então, o que é que eu vou fazer aí? Vou fazer o conhecido cruz credo. Tá? 3 vezes X, 3X, 7 vezes 60 dá 420. 420 tá? Vai ser dividido por 3, porque o 3 ele está multiplicando o X, ele passa automaticamente dividindo. Então, 420 dividido por 3, eu tenho 140. Genário, meu filho, me diga uma coisa, como é que eu poderia fazer para tirar essa prova? Bastava apenas eu pegar esse valor, que eu encontrei que é o valor de X, e jogar ali onde for X, eu botar 140. Se eu fizer o cruz credo, meio e os extremos vai dar realmente iguais. O produto dos meios vai ser igual ao produto dos extremos, certo? Outra coisa que proporção contínua, né? Isso é muito interessante também o nosso aluno que vai fazer e que faz o curso de matemática, né? Para corretor de imóveis, também ele tem essa noçãozinha aí. Então, quando você vai trabalhar com escala, essas coisas todas. Olha, a proporção contínua. Uma proporção é contínua quando seus meios forem iguais. Neste caso, o valor dos meios será a média proporcional ou geométrica dos outros dois. Presta bem atenção. Vamos agora. A última grandeza, que é a segunda consequente, chama-se de terceira proporcional. Você vai ver agora a diferença para a quarta proporcional. Olha aqui. Calcular a terceira proporcional entre os números 2 e 10, sendo 10 a média proporcional. Gente, presta atenção. Em poucos livros, você vê o que a gente chama de proporções contínuas. É muito interessante você entender isso agora. Olha para cá. Se você observar, olha, ele diz o que aí, ó? Olha para cá. Uma proporção é contínua quando seus meios são iguais. Então, ó, eu tenho os meios e eu tenho os extremos. Concorda? Então, quem são os meios aí? 10 e 10. Então, na realidade, eu tenho aí, ó, 1, 2. Né? Então, ela é contínua, por quê? Porque os meios ali são iguais. Aí, o que é que eu faço? Não tem bicho de 7 cabeças. Correr para o abraço. 2 vezes x vai dar 2x. 10 vezes 10 vai dar 100. Faz aquela mesma coisa. 2 está multiplicando x, ele passa dividindo 100. 100 dividido por 2 vai dar 50. Beleza? Bora, vamos ver agora a segunda questão. A segunda questão, para você ver a diferença da primeira com a segunda, né? Olha, na segunda ele diz aí, ó, calcular a média proporcional dos números 3 e 27. Olha, gente, presta atenção. Quando ele pedir para calcular a média proporcional, automaticamente eu estou querendo um valor do x, que eu não conheço, que no caso aqui vai ser x, vai ser os meus extremos. Então, os meus meios, desculpa aí, os meus meios, que vai ser o quê? O x e o x, que eu não conheço. Então, quando eu multiplicar x vezes x, eu vou ter x ao quadrado. Eu peguei os meus meios. E multipliquei 3 vezes 27. 3 vezes 27 vai dar 81. Aí eu tenho o quê? Que 81, a raiz de 81, neste caso ali, vai ser 9. Então, veja que, se caso ele pedir proporções contínuas, automaticamente eu tenho essas duas maneiras para ser pedida, tá certo? Bom, propriedades das proporções. A gente vai ver essas propriedades agora. É bem interessante essas propriedades. A propriedade da soma, e a propriedade da diferença. A propriedade do produto, propriedade da soma. Olha, toda proporção, a soma dos antecedentes estará para a soma dos seus consequentes, assim como cada antecedente para os seus consequentes. Como assim, Genário?
A sobre B é igual a C sobre D. Olha, eu vou pegar o quê? O que é que eu vou pegar? Eu vou pegar o A mais o B, ou eu peguei esse mais esse, certo? E eu vou fazer o seguinte, eu poderia pegar o A mais B sobre A, tanto faz, mas aí eu peguei o A mais C sobre B mais D, certo? Que vai ser igual a A sobre B, que é igual a C sobre D. Então, eu podia também fazer isso aí, certo? Na segunda, a propriedade da diferença é toda proporção, a diferença dos antecedentes estará para a diferença dos consequentes, assim como cada antecedente estará para o seu consequente. Olha aí. Eu tenho A sobre B, que é igual a C sobre D. Então, o que é que vai acontecer aqui? Fica A menos C e B menos D. Vai ser igual a A sobre B, que é igual a C sobre D, certo? E a última, que é a propriedade do produto, em toda proporção simples, o produto dos antecedentes estará para o produto dos consequentes. Assim como o quadrado de cada antecedente está para o quadrado dos seus consequentes, certo? A sobre B é igual a C sobre D, A vezes C é igual a ao quadrado, que é igual a C ao quadrado, e B vezes D vai ser igual a B ao quadrado, que será igual também a D ao quadrado. Então, A vezes C sobre B vezes D vai ser igual a ao quadrado sobre B ao quadrado, que é igual a C ao quadrado sobre D ao quadrado. Beleza? Bom, na proporção prolongadas, as potências variam de acordo com o total de razões nas proporções. Então, eu tenho A sobre B, que é igual a C sobre D, que é igual a E sobre F, e assim sucessivamente. Então, se eu for fazer a mesma proporção, a propriedade do produto, eu vou ter A vezes B vezes E, B vezes D vezes F. Então, vai ser A ao cubo, né? Agora vai ser ao cubo, porque vai ser 3. C ao cubo, E ao cubo, B ao cubo, D ao cubo e F ao cubo. Beleza? Olha aí, agora nós vamos ver também, quando eu coloco aqui, A sobre B, C sobre D, E sobre F, G sobre H. Observe que eu tenho 4 frações agora. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou multiplicar, né, todos, A vezes C, vezes E, vezes G, sobre B, vezes D, vezes F, vezes H. Só que como é agora, eu vou elevar tudo à quarta. Então, eu tenho A elevado à quarta sobre B elevado à quarta, que é igual a C elevado à quarta, sobre D elevado à quarta, é igual a E elevado à quarta, sobre F elevado à quarta, que é igual a G elevado à quarta e H elevado à quarta. Para você, meu aluno, que realmente está fazendo o curso, o que vai cair, sem sombra de dúvida, vai ser as duas propriedades, né? Vai ser a propriedade da soma e a propriedade da soma e da diferença. Então, o que é mais cobrado para vocês, até em forma de questões, vai ser realmente a da soma e a do produto. Então, é isso aí que vai ser o mais cobrado de vocês, tá certo? Mas aí eu coloquei também essa dos produtos, para que você tenha pelo menos conheça um pouco como é também essa propriedade dos produtos, tá ok? Beleza?